E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas e hoje é o meu segundo vídeo do meu quadro Entenda Como Foi. E pro vídeo de hoje eu escolhi a melhor luta que o nosso querido Deku já teve, pelo menos até aquele momento, que é Deku versus Overhaul. Essa com certeza é uma luta preferida do público. Essa com certeza é uma luta mais querida do público, pode até de frente com Miro versus Overhaul. Eu até fiz um vídeo sobre Miro versus Overhaul, e nesse vídeo eu falo um pouco mais sobre o Overhaul e um pouco dos planos do Overhaul. Tá bem aqui no card. Depois vai lá. De um lado, temos Izuku Midoriya, o protagonista do anime Boku no Hero. Ele é um dos 20% de pessoas que nasceu sem nenhuma individualidade. E por esse mesmo motivo, o Deku, desde pequenininho, sempre sofreu bullying do colega de classe. Simplesmente pelo Bakugou que se achava superior ao Deku só pelo Deku não ter uma individualidade. Até que um dia, o Midoriya encontrou o grande super-herói número 1, quer dizer, o ex-número 1. Ele mesmo, o ex-símbolo da paz, All Might. Logo de início da Midoriya já perguntou se tinha como o Midoriya ser um super-herói bombástico, assim como o All Might, sem ter nenhuma individualidade. E o All Might de cara mandou a real dizendo que não podia, que era melhor desistir, que podia ser um policial. Ou outra profissão que não exigia muito individualidade. Mas no mesmo dia, um vilão sequestra o Bakugou, né? E o Deku, única pessoa sem nenhuma individualidade no recinto, ele é a única pessoa que vai pra cima do vilão com o intuito de salvar o amigo. E isso surpreendeu muito o All Might. Muito mesmo. A única pessoa sem nenhuma individualidade. Foi a única capaz de salvar um menino de um vilão como aquele lá. E foi nessa onde o All Might disse aquela grande frase pro Midoriya: você pode se tornar um herói. Então, né, o Midoriya treinou seu corpo, né, para poder receber o One for All. Passando no teste de admissão da UA, ele entrou no curso de heróis e começou a treinar muito o seu poder, tendo o objetivo de se tornar o maior herói de todos. Agora que sabemos pelo menos um pouco do Deku, vamos ao que interessa, né, o grande confronto entre Deku e Overhaul. Bom, a luta começa, né, meio que terminando a luta de Miro contra o Overhaul. No momento em que o Miro e o Overhaul vão pra cima um do outro, Deku chega estourando a parede, junto com o Sanai e o Aizawa. E de início o Deku já mete um socão no braço do Overhaul. E aproveitando disso, o Aizawa apaga a individualidade dele. E nisso, né, aí pega ele e o Miro e leva pra outro lugar, né, vai pra um cantinho ali. Enquanto isso, o Aizawa e o Deku vão pra cima do Overhaul. Só que o Crono ataca o Aizawa, com o intuito de acertar o Deku, só que o Aizawa entra na frente. A individualidade do Crono permite que ele libere faixas pontudas da sua cabeça, que quando acerta o adversário, diminui a velocidade de movimentos dele. Então, o Aizawa foi acertado e teve sua velocidade reduzida. E isso fez com que ele piscasse, acabando então com o efeito da individualidade, fazendo com que o Overhaul retomasse com sua individualidade. Então o Overhaul cria seus espinhos de novo para atacar o Deku. Só que o Deku desvia. E nessa a gente pode perceber que o Crono e o Aizawa sumiram. Na verdade eles foram para uma salinha VIP para eles lutarem ali. O Overhaul mandou eles para lá. Então é aqui onde uma leve referência ao Dragon Ball surge. O Overhaul desmonta o corpo do Nemoto e o seu próprio corpo. E meio que remonta os dois juntos, né? Meio que unindo eles, criando uma fusão. Onde deixa ele ir com 4 braços. E ao se fundir com o Nemoto, o Overhaul afirma que reconheceu a força do Miro. Que ele era mais forte que o Overhaul, né, o Miro. Só que foi em vão. E foi aqui onde o Overhaul revela pro Night Eye e pro Deku que a individualidade do Miro tinha sido perdida, o que abala todos eles, mas o Overhaul não tá nem aí e vai pra cima do Miro, do Night Eye e da Eri. Só que do nada surge o Deku atacando o Overhaul com um pedaço dos espinhos dele, né, que ele criou, ele pegou um pedaço e atacou o Overhaul, só que ele defende. Então o Overhaul cria outro pedaço de espinhos e ataca o Deku. Só que graças à sola de metal do sapato do Deku, ele conseguiu evitar de ser perfurado, que ele ia ser perfurado e feio. E quando o Overhaul ia pra cima do Deku, começa a chover carimbo na cara do Overhaul. Não era ninguém mais, ninguém menos que o grande Sir Night Eye. O Overhaul e o Night Eye vão pra cima um do outro, né? O Overhaul vai criando seus espinhos e tentando socar ele, enquanto o Night Eye
joga carimbo na cara dele. O Sr. Night-Eye acha inacreditável uma pessoa que quer destruir as individualidades ter medo de perder a individualidade. Porque quando o Aizawa apagou a individualidade, ele ficou desesperado para recuperar ela. Quer destruir as individualidades, mas não quer perder a sua própria. Enfim, a hipocrisia. E o Sr. Night-Eye também destaca que o Overhaul estava com medo do Lemillion. Porque durante a luta a gente pode perceber que foi verdade. Ele ficou com um pouquinho de medo do Miro aí. Até porque o Miro sozinho deitou 4 vilões na porrada. E ainda no final enfrentou o Overhaul sem individualidade. Só que, claro, o Overhaul fica com raiva e ataca o Sr. Night-Eye. Enquanto os dois se enfrentam lá, o Miro tá lá do outro lado, demonstra aguentando em pé, mas ainda tá lá do lado da ilha, pronto pra proteger ela. O Midori até cria um caminho para os dois fugirem, né, enquanto ele e o Night-Eye cuidavam do Overhaul. Só que nessa ele se lembra do que o Overhaul falou, né, na luta passada, dizendo que as ações da ele iam matar as pessoas. E quase matou o Mirio. E foi aí onde ela chora pedindo desculpas pro Mirio. E quando pareceu que o Mirio ia falar alguma coisa, o Sr. Night-Eye é perfurado pelo Overhaul. Deku então fica com raiva e vai pra cima do Overhaul com tudo. Só que, claro, o Overhaul cria espinhos para atacar o Deku. E o Deku bate no chão que cria 2 muralhas de pedra que foi capaz de parar os espinhos dele. Só que nesse ponto o corpo do Deku já não estava mais aguentando de tanto poder. Porque o máximo que o Midori conseguia naquela época era 20%. E era 20% que ele usava esse 20% chorando. Que o máximo dele era 8%. Ele não podia estar usando aquele 20%. Ele não estava pronto. Mas mesmo assim, Deku vai pra cima do Overhaul. E de novo o Overhaul ataca o Midori com os espinhos, né? Mas Deku, com pouca dificuldade, ele acaba desviando. Então, quando o Midori ataca o Overhaul cria meio que um pilar que leva ele mesmo, né, lá pra cima, né, pra desviar do Deku. E nessa hora, né, de tanto poder que o Midori estava utilizando, uma das uvas dele acaba rasgando. E o Overhaul que estava lá em cima, né, no pilar que ele construiu pra ele mesmo, ele pula de cima pra baixo pra atacar o Deku. Só que o Deku pula, né, se desviando, e acaba que seus pés tocam no teto. E nessa ele se impulsiona do teto para baixo com uma força e velocidade absurda. Com um grande Manchester Smash, ele desce o bicudão na cara do Overhaul, que destrói tudo ao redor. Não causou nenhum sequer dano no Overhaul. Mas o Overhaul afirma que o Deku foi rápido e forte. Mas então o Overhaul ataca o Deku com os espinhos dele. E na hora que o Overhaul ataca o Midoriya, esgueira sangue para tudo lá, cobrindo a tela. O que nos impede de ver o que aconteceu. Corta a cena, né, lá com o Mirio e a ele indo para a saída, né, pelo caminho que o Deku criou. E o Mirio tá escorrendo sangue, né, com todos os ferimentos da batalha contra o Overhaul. Mas ainda assim tá se segurando na parede e na ele. Né? Ele continua andando mesmo não aguentando mais. Até que ele não aguenta e cai no chão. E aí ele, vendo o estado que ele está, ela acaba ficando triste e assustada. E volta para a cena e vemos que os espinhos que o Overhaul atacou o Deku acertou somente sua perna e seu braço. Lembra que ele se fundiu com o Nemoto? Ou seja, ele também se fundiu com a individualidade do Nemoto. Então ele usa a individualidade do Nemoto para falar com ele, né? Ele pergunta para ele se ela deseja que alguém mais morra por culpa dela, né, tentando proteger ela. E quando o Overhaul pergunta isso, a gente fica muito assustada, coitadinha. E nessa que ela fica assustada, ela lembra do que ela passou com o Overhaul, quando o Overhaul desmontava e remontava ela. E, né, de forma forçada, ela acaba voltando pro Overhaul, dizendo que não quer que ninguém morra. O Deku viu que aí ele voltou, né, e pediu pra ela voltar lá pro Mirio, né, pra sair de perto lá da batalha. Só que, de novo, o Overhaul usa a individualidade do Nemoto e pergunta pra ela se ela acha o Deku um herói, né, se ele pode fazer alguma coisa pra ajudar ela. E de forma forçada, né, meio que querendo dizer, e ao mesmo tempo não querendo dizer, ela disse que não acha que o Deku vai salvar ela. E com essa resposta que ele deu, o Overhaul pergunta o que ela deve fazer. E ela responde aí que tem que voltar pro Overhaul. Enquanto ela chorava, ela dizia que se ele quiser que ela volte para ele, né, ele vai ter que acabar com tudo, né, fazer tudo voltar ao normal. Outra vez querendo salvar o Deku e o Lemillion, como fez lá no primeiro encontro, quando ela voltou pro Overhaul, só para o Overhaul não atacar eles dois. Então o Overhaul disse pro Midori que aquela grande esperança que o Lemillion tinha botado na ilha durante a luta do Midori contra o Overhaul, aquela esperança tinha acabado. E ainda disse que o Midori estava sendo cruel demais, né, com ela, porque tá dando esperança, sendo que não
tem como dar esperança. Olha só quem tá dizendo de crueldade com a Eri, né? O Overhaul também disse, né, que a Eri não quer ser salva pelo Midoriya, né, que ela não quer o Midoriya. E o Sanaitai tava ele machucado, né, pensando, ele fala pra si consigo mesmo, né, que o Deku não pode salvar ele. Que o Overhaul vai acabar matando ele e o Sanaitai e fugir com a Eri. O Deku, inconformado, diz que mesmo que ela não queira ser salva, ela ainda tá chorando. E com todas as palavras, Deku diz que vai salvar a Eri. E de novo, a Eri fica com aquela esperançazinha que ela ficou. E nessa confusão toda, do nada mesmo, a Ryukyu cai lá do teto, derrubando o vilão Rikia, junto com a Uraraka e a Tsuyu. Então o Deku pede pra elas cuidarem do Sur, que ele ia pegar ele, que ele tava ali sozinha. No que o Deku corre pra pegar ele, o Overhaul cria espinhos, né, e um pilar que arremessa a ele pra cima, onde ele consegue pegar ele. E esses mesmos espinhos acabam cortando o Midoriya. É importante eu falar desses cortes por conta de uma coisa que eu vou dizer mais pra frente, tá? E quando ele pega ele, ele cria outro pilar que leva, que leva ele e a ele pra cima, né? Mas é claro que o Deku vai atrás, né? Se posicionando nas pedras, se posicionando em tudo, pra chegar finalmente na ilha. Então nessa que eles dois estão indo, aí ele vê o resto da capa do Mirio, né? Que ele usou pra proteger ela lá do Mirio contra o Overhaul. Ela vê que tá voando, né, junto com um dos espinhos. Então a Eri, né, se lembra daquilo que o Mirio fez por ela, né, do que aquela capa fez pra ajudar ela, e sem pensar ela pula, agarrando então a capa do Mirio. Agora segura o coração, viu, gente? O Deku continua se impulsionando pra fim chegar na Eri. Então a Eri, né, segurando a capa, pula nos braços do Midoriya. E que cena linda, viu, meus amigos? Que cena linda. Novamente o Overhaul ataca o Deku com os espinhos dele. Só que aqui, né, a gente pode perceber que o Overhaul não está mais fundido com o Nemoto. Não sabe por quê. O Deku então desvia os ataques do Overhaul, só que com muita dificuldade, porque eles estavam no ar, não tinha onde ele se apoiar. E mesmo com essa dificuldade, o Deku segura ele com força para ela não cair, né, para ela não se machucar. E aqui o Deku usa tanto o seu poder que ele foi capaz de se impulsionar no ar, assim como o All Might faz quando usa o New Hampshire Smash. Então o Deku se joga bem pra cima, lá pra cima, pra fora do esconderijo, lá pra cima mesmo. Só que nessa o Deku quebra as pernas. Só que aqui onde descobrimos a individualidade da Eri. A Eri rebobina as pernas do Deku. A individualidade da Eri se chama rebobinar. Resumindo bem assim, a individualidade da Eri permite que ela meio que volte as coisas no tempo até um determinado ponto que ela escolher. Como por exemplo nessa luta onde ela rebobinou o Deku para antes das suas pernas quebrarem, a ponto dele nem conseguir sentir a dor. Mas não foi só as pernas dele. Ela rebobinou tudo aquilo que havia se machucado, até aqueles cortes. Ela rebobinou o corpo do Midoriya para antes de ser machucado e cortado. A individualidade da Eri é tão perigosa que, dependendo de como ela use, ela pode fazer com que ela pode rebobinar uma pessoa para antes de se tornar um embrião. Pode matar uma pessoa. O Overhaul, né, fica todo machucado, né, por conta do impulso que o Midoriya deu, que destruiu tudo que estava embaixo. Mas é claro que o Overhaul usa sua individualidade e se remonta. Então ele se funde novamente com o Rikia do Hisai, da mesma forma que ele se fundiu com o Nemoto, se transformando então num grande bicho gigante lá, que era um escorpião, uma aranha, sei lá o que era aquilo. Só sei que ele se fundiu com o Rikia e ficou gigantão. Então o Overhaul vai pra cima do Deku e da Eri novamente. Só que o Deku pega ele e consegue desviar. E sobre o poder da Eri, né, o Overhaul disse que é esse poder que torna ele amaldiçoada, né, do mal, que mata as pessoas. E por essa mesma razão ele pede novamente pro Deku devolver a ele. Só que o Deku pega ele, amarra ela nas suas costas usando a capa do Mirio, quer dizer, o resto da capa do Mirio. E a partir desse ponto, o Midoriya entendeu um pouco a individualidade da Eri, né, e percebe que foi ela que restaurou ele por completo. Se você tá achando a luta braba até agora, escuta só o que aconteceu. Deku ativou 100% do One for All, onde ele ficou parecendo um Super Saiyajin. Só que ao ativar, ele pediu ajuda da Eri para rebobinar ele caso ele se quebre. Então o Overhaul, né, na sua versão monstra lá, cria mais espinhos para atacar o Deku e a Eri.
Só que o Deku tá com 100%, galera. Ele tá muito mais rápido e muito mais forte. Então com uma velocidade imensa ele vai pra debaixo do Overhaul, metendo então um chutaço na garganta daquele monstro que ele criou, arremessando então ele lá pra cima, com tudo que ele tinha. Então o Overhaul desmonta o corpo gigante que ele tinha criado e meio que cria braços e pernas gigantes e vai pra cima do Deku. Só que com a grande velocidade do Deku e a força dele, ele destrói um dos braços do Overhaul, só se impulsionando pra cima. Então de novo o Overhaul desmonta aqueles braços e pernas que ele tinha e cria maiores ainda. O Midori então concentra todo o seu poder em seu braço e vai pra cima do Overhaul, dando vários e vários socos no Overhaul, que acaba destruindo aquele corpo que ele tinha criado, que se fundiu com Rikia. E quando o Overhaul tava caindo, depois de levar todos aqueles socos, ele olha pra frente, tá o Deku bem na frente dele, onde manda um dos socos mais brabos do anime. Ele manda um soco tão forte na cara do Overhaul que, além de destruir a máscara do Overhaul, arremessou ele com força pro chão que destruiu uma boa parte da cidade. Vitória do Deku. Que soco, meus amigos, que soco. Que soco, meu Deus do céu. Só não supera o United States of Smash do All Might. Mas essa é a opinião. Então depois de ter derrotado o Overhaul no level easy, ele acabou perdendo o controle do seu poder, né? E acabou afetando o Deku. Só que o Aizawa, que já tinha saído da luta contra o Crono, ele apaga a inimizade da ele, né? Pra conseguir controlar. Mas e como ficou as coisas depois da luta? Aí ele então foi pra UA, onde é supervisada diariamente pelos heróis, que também servem para eles aprenderem a individualidade dela, para ensinar ela a dominar a individualidade, para que não mate ninguém. Aí ele ainda não sorria até nesse ponto. Quer dizer, pelo menos até este lindo episódio. Olha. Nesse episódio eu chorei junto com o Mirio. Não deu pra segurar. E graças aos ferimentos que o Night-Eye teve durante a batalha, ele acabou perdendo a vida. Onde afetou muito o Mirio, né, que tinha uma grande relação com o Night-Eye. Porque pro Night-Eye, o Mirio ia ser o próximo All Might. E essa foi a grande luta do Deku vs Overhaul. Teve umas coisas outras que eu pulei, mas porque o foco do vídeo de hoje era a batalha em si. Mas mesmo assim, obrigado por ter assistido até aqui. Se vocês gostaram do quadro Entenda Como Foi, comente aqui embaixo se você quer que eu traga mais lutas ou história de algum personagem. Coloca no Entenda Como Foi. E não se esqueça de se inscrever e dar um like. Mas é isso, pessoal. Falou e até a próxima.